Presta atenção nisso. Homem não pode ter barriga. Isso não é só pela estética. Isso está afetando a sua masculinidade. Porque quando a sua barriga é grande, é sinal que a sua testosterona é baixa. Então, se a sua barriga não some, não é só uma questão de fazer dieta. Requer mudança de hábitos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. Como você vai perder essa pança, essa barriga, para que você produza mais testosterona. Fechado? Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças e quintas tem vídeo novo por aqui. Ou nós falamos sobre hombridade e liderança, as lentes de Jesus, ou falamos sobre performance, desempenho e aumento de testosterona, para que você seja esse homem completo, hombridade e performance. Fechado? Dito isso, bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hombridade Performance. Aqui é o Paulo Chiodi, sou idealizador desse canal. E hoje nós vamos falar como você vai perder essa pança, porque homem não pode ter barriga. Isso está acabando com a sua masculinidade. Quando o homem tem uma circunferência abdominal muito avantajada, você tem dois problemas. Alto risco de problemas cardíacos, ter um infarto, uma parada cardíaca fulminante. 2, você demonstra que a sua testosterona está lá no calcanhar e seu estrogênio está lá em cima, ou seja, hormônio feminino alto e hormônio masculino baixo. Por isso que eu estou falando que isso destrói a sua masculinidade. Então eu não estou falando só de estética, de você ter um físico mais atraente. Eu estou falando aqui de saúde e para que você tenha mais testosterona e assim mais performance, mais libido. Então perder a barriga é um fator preponderante na sua vida. Agora, tem muitas pessoas que já têm uma alimentação saudável, dizem fazer dieta, porém não conseguem perder a barriga. E eu vou falar para vocês aqui alguns pontos que não é só a dieta que vai fazer isso. Não é só ter uma reeducação alimentar ou você ter uma restrição calórica, né, déficit calórico para que você emagreça. Você vai precisar mudar alguns hábitos e rever alguns pontos. Porque se só a dieta não está surtindo efeito, você precisa avaliar alguns pontos. O primeiro ponto é os seus níveis de estresse. Como você tem gerenciado o seu estresse? Como é que está o seu cortisol? Ele está muito alto? Como é que está ali as suas noites de sono? Eu fiz um vídeo falando só sobre esse pilar. Como potencializar o seu sono e o quanto que isso ajuda. É importantíssimo para o seu emagrecimento. Vou deixar um card aqui em cima, em algum lugar desse vídeo, para que você acompanhe esse vídeo também. Para que você entenda que regular o sono vai fazer com que você emagreça e perca a barriga mais facilmente. Tá bom? Outra coisa muito importante de você avaliar é o seu treino. O seu treino está sendo de alta intensidade? Você tem treinado realmente de uma forma que faz sentido a perda de calorias e construção de músculo? Porque, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Homem precisa treinar como homem. Você precisa levantar peso, fazer força. É para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para fazer uma caminhadinha ao redor da praça. Deixa isso para o seu avô, que tem 90 anos. Se você ainda não tem 70 anos, está em tempo de você implementar treinos de força na sua rotina. Se você não colocar treinos de força na sua rotina, dificilmente você vai perder essa pança. Porque o exercício cardiorrespiratório, não aeróbico, ele vai fazer com que você tenha gasto de calorias. Ah, tudo bem, estou emagrecendo, mas você vai perder massa muscular junto. E se você perde massa muscular junto, você tem uma diminuição do seu metabolismo e você acaba não só emagrecendo, mas você perdendo massa muscular, você também deixa de produzir testosterona, você diminui a produção desse hormônio. Então, mais importante do que perder gordura é ganhar músculo, porque quanto mais músculo você tem, menos gordura você acumula, porque o seu metabolismo é mais acelerado. Então, o importante é você, sim, olhar para a sua dieta. Tá dando déficit calórico? Beleza. 2, treino de alta intensidade. 3, alimentação. Aí vamos voltar lá na sua dieta. Porém, além do déficit calórico, se você não estiver com um balanço proteico e de gordura num nível correspondente ao que você necessita, dificilmente você vai emagrecer.
Aí você vai me perguntar, nossa, eu vou comer gordura e emagrecer? Vai. Porque o que faz você engordar? É a quantidade de calorias, óbvio, vindo de todos os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína. Porém, o carboidrato, quando você ingere carboidratos, independente da qualidade que ele seja, pode ser uma batata doce, que é saudável, pode ser uma fruta. Você produz um hormônio chamado insulina. E quando esse hormônio está mais alto, a quebra de gordura é menor, ou não acontece. Por quê? Porque você tem glicose circulante ali, você tem uma energia disponível para ser gasta. Deixando assim em miúdos para que você entenda. Ou seja, insulina alta não tem queima de gordura. Agora, se você deixa o carboidrato baixo e sobe um pouquinho mais a gordura, e você regula esse carboidrato estrategicamente ao longo do seu dia, gordura vai fazer com que você produza um outro hormônio. E esse hormônio vai ativar o seu corpo a gastar, a queimar mais gordura, estoques de gordura junto para que você diminua o seu percentual de gordura. E a proteína vai construir músculo. Você precisa comer proteína numa quantidade específica para o seu peso corporal. Então vamos supor que você seja um homem de 80 quilos. Aqui, para ficar um cálculo de padaria, mas funciona. 2 gramas de 1,5, 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então se você pesa 80 quilos, nós estamos falando uma média de 150 a 160 gramas de proteína por dia. Por dia, não é um dia, hoje eu consegui, amanhã não. Não, é por dia, porque você tem esses blocos, esses tijolos para construir músculo. E como é que você vai calcular isso? Imagina o seguinte, um filé de frango grelhado, ele tem em torno de 30 gramas de proteína. Um filé de carne, por isso também. Um ovo tem só 6,5 gramas de proteína. Então a gente precisa somar essas proteínas ao longo do dia para que você atinja o nível dessas gramas que eu falei. E a gordura, a gente calcula em torno de 0,07 a 1 grama por quilo de peso, para que você tenha esse balanço energético e ative o seu corpo, para que você produza mais hormônios, que é o quarto ponto aqui. Você precisa, para saber de onde você está, para saber onde você quer chegar, você precisa saber de onde você está partindo. Eu aconselho que antes de você começar qualquer programa de emagrecimento, de ganho de massa muscular, você faça exames laboratoriais. Ou seja, que você veja como é que está a sua testosterona livre, total, frações, que você veja como é que está a sua parte de insulina, né, sua glicose, que você veja como é que estão ali os seus níveis de IGF, que é para ver como é que está a qualidade do seu sono, você está produzindo hormônios ao longo do seu sono, que você avalie como que está a sua T3 e T4, sua tiroide, que são os hormônios que vão te ajudar no emagrecimento. Ou seja, tem que dar uma olhada aí, como é que está funcionando essa máquina. Todo homem gosta de carro, mas o homem, se o homem tratasse o corpo dele como ele trata o carro, você não tinha barriga. Porque se você tem um carrão, e eu espero que você tenha, você não para seu carro num posto de gasolina qualquer. Você abastece com uma gasolina premium. Quando chega na época da revisão, você vai lá, troca o óleo, troca filtro de ar, filtro de óleo, você calibra os pneus, faz ali um balanceamento para que ele tenha performance e não tenha desgaste desregulado no seu carro. O homem cuida muito bem do carro. Agora, no corpo dele, ele põe qualquer tralha para dentro para comer, dorme mal, treina mal, ou seja, está totalmente desbalanceado, né, desalinhado e não está performando. Ou seja, o carro, que é um bem material que você troca, sei lá, a cada 2, 3, 4 anos, você cuida como se fosse o único da sua vida. O seu corpo, que você vai te acompanhar por 80, 90, 100 anos, você trata ele como se você fosse vender ele amanhã. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Como é que você quer melhorar assim? Então, para você perder essa pança, essa barriga, que não é só que por uma questão de estética, é uma questão de exemplo. Você imagina assim, você tem um filho, o cara olha para você, você tá alinhado, você cuida da sua saúde. Eu não tô falando que você tem que ser marombadão, não. Eu tô falando que você precisa parecer um cara que tem disciplina,
que é um exemplo, fala assim, eu me alimento bem, eu sei controlar as minhas emoções, meus desejos. Todo mundo gosta de comer uma pizza, um hambúrguer. Deixa isso para o seu final de semana, uma refeição livre. Durante a semana você tem que ser um cara focado, um cara que cuida da performance e é um exemplo da sua casa. Isso vai fazer com que você seja mais produtivo, vai fazer com que você tenha mais energia, vai fazer com que você queira namorar mais com a sua esposa, a testosterona mais lá em cima, energia sexual. Então você precisa se alimentar bem. Perder essa barriga é sobre isso. Então você tem que avaliar o déficit calórico da sua dieta, você tem que avaliar a intensidade do seu treino, você tem que avaliar o consumo de gorduras e proteínas, você tem que avaliar como estão seus hormônios e você tem que gerenciar seu estresse. Como é que está o seu estresse? Como eu falei no começo aqui. Esses 5 pilares vão fazer com que você emagreça muito mais rápido se eles estiverem regulados, ou seja, trabalhando a seu favor. Então, você quer perder essa barriga? Faça esses 5 pontos. Vai te ajudar radicalmente a você acelerar esse processo. Fechado? Se esse vídeo te ajudou, compartilha, meu irmão. Compartilha com outros irmãos, compartilha com outros legendários, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos de WhatsApp, para que tenhamos menos barrigudos e homens mais slim, homens com mais testosterona nessa sociedade. Compartilha até com seus inimigos, para que a gente consiga aí alcançar mais e mais homens através desse canal. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Fechado? Vou deixar a indicação de um outro vídeo aqui, falando sobre como você pode, um exercício que vai potencializar, o exercício mais importante que vai potencializar a produção de testosterona e força e potência na sua vida. Fechado? E se você curtiu, continua comigo aqui e nos vemos aí nos próximos vídeos.